Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu vou meditar no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 6. Diz assim: José lhe havia dito: Ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: Queres acaso governar-nos como rei ou dominarmos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com essas palavras: Que sonho foi este que tiveste? Iríamos todos então, eu e a mãe, teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Então, nós vamos ver que José, ele recebeu de Deus esse sonho. Esse sonho não foi um sonho da alma de José. Isso foi uma revelação que o Senhor estava mostrando a José, aquilo que viria a acontecer. E ele compartilhou disso com a sua família. E a reação da sua família foi de rejeitá-lo, de odiá-lo, de desprezá-lo, mas José continuou ainda contando o sonho, porque talvez não tivesse entendido completamente a revelação que o Senhor estava mostrando. Ou seja, quando Deus vai nos preparar para algo, o Senhor vai nos revelar, mesmo que nós não venhamos a entender tudo naquele momento. Logo mais adiante, José vai ter esse entendimento e nós vamos ver que aí começa a história de José. José é odiado pelos seus irmãos, é vendido a uma caravana de ismaelitas, é jogado no poço porque os seus irmãos desejam buscar a sua morte. É vendido a uma caravana de ismaelitas e é vendido para a casa de Potifar. Em todo tempo, José, a mão de Deus estava na vida de José, apesar desses acontecimentos. Muitas vezes, sobre a nossa vida, vêm acontecimentos que fogem ao nosso controle, que não são nem um pouco agradáveis, que traz muitas vezes tristeza, solidão. Mas saiba que se você colocou sua vida diante de Deus, o Senhor há de transformar tudo isso em dia de festa, em dia de alegria. E nós vamos ver que ali na casa de Potifar, José prosperou. Quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, tudo aquilo que nós colocamos à mão, o Senhor faz prosperar. A casa de Potifar prosperou por causa da mão de Deus que estava sobre a vida de José. E aí, quando José pensa que ele vai descansar, a mulher de Potifar vai, seduz José, ele não aceita, ela acusa ele injustamente mais uma vez. Ele é lançado no calabouço, na prisão, e a mão de Deus, mais adiante no texto vai dizer que a mão de Deus era com José. José organizou toda aquela prisão, José colocou tudo no seu devido lugar e a mão de Deus era com José. E nós vamos ver que pela terceira vez, aí o Senhor vai começar a trabalhar, vai começar a exaltar o seu servo de uma forma visível. Quando o faraó tem um sonho, José está capacitado a interpretar o sonho, foi capacitado por Deus a interpretar o sonho de Faraó. E o Faraó coloca José sobre todo o Egito. Ele foi governador, ele é a autoridade. Depois de Faraó, acima dele só tinha Faraó. E ali o Senhor usou a vida de um servo dele para trazer provisão para a sua família. E hoje é a mesma coisa. Deus quer usar a nossa vida para trazer provisão, não só para a nossa família, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Todo tipo de provisão, provisão financeira, provisão espiritual, provisão emocional. A palavra de Deus me garante que com o consolo que eu recebi, eu vou consolar. Então nós vamos ver
que muitas vezes Deus permite que nós venhamos a traçar caminhos que aos nossos olhos não são muito agradáveis, porque mais à frente o Senhor tem um plano, o Senhor tem um plano para realizar, e José ficou o tempo todo livre dentro do plano que Deus tinha estabelecido para ele. Mas o que é mais lindo nessa história é quando José vai se dar a conhecer aos seus irmãos, haverá perdão no coração de José. Ele tem aquela dor porque ele foi vendido, depois ele compreendeu que por causa dos seus irmãos, por causa da sua família, não foi mal que Deus fez a ele, mas foi bênção. E é assim que Deus faz, que você mude a sua visão diante daquilo que você tem vivido, que você não murmure, que você não reclame, mas que você clame a Deus, que você exalte o nome do Senhor e que você hoje deseje ser provisão na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor, trazendo uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra de salvação que está na cruz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos a cruz. A cruz é a coisa mais importante na nossa vida. Ela faz diferença, e que essa cruz que um dia fez diferença na sua vida possa fazer diferença. Quando Deus repousou todos aqueles sonhos sobre a vida de José, não eram sonhos de José, mas eram os sonhos de Deus na vida de José. José entrou dentro desse plano, que hoje você possa fazer a seguinte oração: Senhor, eis-me aqui, que todos os teus planos, que todos os teus sonhos para a minha vida venham se cumprir pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, e que você possa se render inteiramente a esse Deus maravilhoso, que transforma todas as coisas, que traz à existência aquilo que não existe, chama as coisas que não são como se fossem e faz que nós venhamos andar em novidade de vida constantemente. Em nenhum momento José desfaleceu, porque o plano de Deus foi exatamente esse. E quando Deus tem um plano, o Senhor há de sustentar a nossa vida. O Senhor sustentou a vida de José, vai sustentar a minha vida e a sua vida. Basta apenas você se render à palavra de Deus, a esse nome que está acima de todo nome, que é Cristo Jesus. Tenha um bom dia em nome de Jesus.